Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Também de antemão eu convido aqueles ainda que não se inscreveram no canal, peço que venham se inscrever e participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu comentário com respeito e compartilhando os conteúdos deste canal, e juntos continuaremos reinando em vida, em união, em perfeita harmonia, respeitando o entendimento de cada um. Meus irmãos, eu quero trazer a parte final de um estudo que eu comecei na segunda-feira, que tem como tema o homem natural e o homem espiritual. Hoje é a parte final. E o texto principal, para eu ganhar tempo, não quero perder muito tempo, se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo 14, que diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, quem não assistiu o primeiro estudo, a parte 1, e nem assistiu a parte 2, eu peço por gentileza que vá aí no canal, que você vai ver aí a parte 1 e a parte 2, para que você venha entender essa parte final. Resumindo, Resumindo aqui esse estudo, hoje eu vou trazer um resumo, observem que os coríntios, alguns irmãos de Coríntios, se deixaram se levar pela sabedoria humana. E essa sabedoria humana aqui se referia aos escribas da lei de Moisés, de alguns falsos mestres que haviam penetrado naquela igreja, naquela comunidade, e também a filosofia grega, que havia penetrado, se infiltrado dentro dessa comunidade. Principalmente dois grupos de filósofos da época, os estoicos e os epicureus. Então eles traziam a sabedoria humana, era o homem natural. Por quê? Porque eles não entendiam as coisas relacionadas ao espírito, eles não receberam o entendimento, eles não aceitaram o entendimento, a pregação ali pregada, anunciada pelo apóstolo Paulo, entendeu? Muitos ainda estavam em Moisés e também estavam na filosofia grega, na sabedoria humana. Então, meus irmãos, veja que alguns irmãos de Coríntios estavam ali absorvendo a sabedoria humana, entendeu? Em contrapartida, o apóstolo Paulo, ele apresentava através da pregação da cruz, a mensagem do evangelho que salvava, que trazia salvação de mente para aqueles que creiam, aqueles que acreditavam, que criam, que recebiam a mensagem anunciada pelo apóstolo Paulo. Então, através da mensagem da cruz, através do sacrifício de Cristo, onde o evangelho estava sendo anunciado ali, a mensagem da cruz, o evangelho trazia, mostrava que a salvação que Deus deu, entendeu? Foi através do sacrifício de Cristo na cruz. E eles não entenderam. Outra coisa aqui, também o povo que foi salvo ali por Deus, entendeu? Era contradizente com relação à sabedoria humana da época. Veja, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 31, diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no chamado,
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, olha, em contrapartida, olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Lembrando que essa escolha aqui não está falando de salvação eterna, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, não. O contexto aqui está falando aqui da vocação, do chamado. E não eram os nobres, não eram os sábios que haviam sido escolhidos. Mas você vê, as fracas do mundo, daquela época lá, Paulo estava falando, as loucas do mundo, entendeu? As desprezadas, as desprezíveis. Era nesse sentido que o apóstolo Paulo estava falando. Você está entendendo? Então, observe que a pregação da cruz, o evangelho anunciado por Paulo, contradizia, entendeu? Ou seja, contradizia a sabedoria humana, ou seja, era oposta à sabedoria humana. Então, observe que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele passa para eles que Deus se revelou, né, através do Espírito. Entendeu? Então, a sabedoria dos homens não podem chegar a conhecer a Deus, nem compreender a vontade do Pai. Entendeu? Então, era isso que Paulo estava falando, entendeu? Era completamente o contrário, entendeu? A mensagem da cruz anunciada por Paulo era totalmente o contrário da filosofia grega e dos judaizantes, dos falsos mestres, aqueles que anunciavam ainda Moisés ali com suas ordenanças. Então muitos estavam ali ainda sem entender, porque era homem natural. E o homem natural se referia ali à filosofia grega, né, com sua sabedoria humana, e os judaizantes, né, os escribas, né, aqueles homens que tinham sabedoria, né. Então muitos judaizantes, falsos mestres, haviam se infiltrado nessa igreja. E eles não entendiam a pregação de Paulo, porque era loucura para aqueles que não criam, né? Então, observe, se vocês observarem a prática, a forma, a maneira, o método do ensinamento da mensagem que Deus revelou a Paulo, né, em espírito, né, era uma mensagem simples. Era uma mensagem simples, de forma direta, sem querer, né, enfeitar demais o pavão. Meus irmãos, o pavão já nasceu enfeitado. O evangelho da graça, anunciado por Paulo e hoje mostrado por nós, né, nesse século vindouro, não precisa de muito enfeites, não precisa de estar enfeitando demais. Não, meus irmãos. Isso é coisa do homem. Mas observem que Paulo mesmo, ele chega a dizer, entendeu? Na segunda carta aos Coríntios, que o evangelho era simples, entendeu? Então, Paulo não mostrou eloquência retórica em suas mensagens. O que é uma eloquência retórica? Entendeu? É a capacidade de falar, né, bem e convencer os outros. Entendeu? Convencer outras pessoas, ou seja, a arte de usar palavras para persuadir, a habilidade de expressar, falar bem e convencer. Paulo não usava isso, meu irmão. Paulo trazia o que ele recebeu. Paulo, ele não enfeitava o pavão. Paulo não ficava observando as pessoas falarem para ele também falar, querer falar bonito. Não. Quem tem a mente de Cristo, entendeu? Não precisa disso, meus irmãos. Entendeu? Está observando as pessoas falarem bem, né? Uma oratória boa para se expressar. Não, meus irmãos. A mensagem do evangelho é simples. É simples, é os homens que estão aí enfeitando demais, tá entendendo? Querendo mostrar que sabe mais, entendeu? Querendo mostrar que são mestres, que são professores. Você não é nada, meus irmãos. Nós somos o que somos pela graça. Nós não estamos ensinando a ninguém, nós estamos mostrando apenas a verdade para que as pessoas venham estarem cientes de que tudo já aconteceu. Não precisa de mais enfeitar o pavão.
Então, a mensagem que Paulo trazia era uma mensagem simples e Paulo temia que os opositores viessem corromper a mente daqueles irmãos. Veja em 2 Coríntios capítulo 2, né? 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 11. Olha o que Paulo diz, rapidinho aqui, eu quero ganhar tempo, mas hoje eu termino essa mensagem. Hoje é a parte final. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, ele diz assim, ó, mas receio, olha, vamos ler o 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. O esposo era Cristo, não era Moisés, não era a filosofia grega. Né? Aí ele diz assim no 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, isso aqui é uma alegoria, né? Uma figura de linguagem, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então, o evangelho é simples, é puro, é transparente. Então, Paulo mostrou, entendeu? Humildade, simplicidade, né? Sentindo, né? Assim, dentro de si mesmo, né? A necessidade, a sua tarefa de proclamar a vontade do Pai, levando ali a mensagem da cruz ali no primeiro século para aqueles irmãos. Então Paulo não enfeitava demais, meus irmãos, como os homens hoje querem enfeitar. Paulo se recusava a obter, né, para ele audiência própria, os holofotes para ele. Não, Paulo não usava isso, meu irmão, anunciando o evangelho e aquilo que ele recebeu em revelação, no seu entendimento, revelado pelo Espírito. Ou seja, Paulo pretendia que a fé do povo repousasse, não nele, mas naquele que é o dono de tudo, ou glória, no Pai. Pela pregação do evangelho anunciado por Paulo, entendeu? Paulo queria passar o que ele recebeu para que os irmãos confiassem, repousassem, crescem naquilo que foi feito na cruz. Ô glória! Paulo não queria glória para si, como eu vejo muitos aí querendo glória para si, querendo mostrar que sabe mais do que o irmão. Isso é uma vergonha, meu irmão. Isso não é evangelho, isso não é reino de Deus, disputa. Isso nunca foi. Quem tem a mente de Cristo não vive disputando, não vive dividindo o reino de Deus. Se eu tenho a mente de Cristo, é o entendimento que o Espírito Santo me revela. Isso é ter a mente de Cristo. Passando disso, querendo mostrar que sabe mais, é carnalidade. É pura carne, meu irmão. É pura carne. E é o que eu vejo aí. E muitos não gostam por eu falar assim. Mas eu vou continuar falando, não tenho nada contra ninguém. Entendeu? Eu não tenho nada. Se alguém tem contra mim, tudo bem, eu não tenho nada contra ninguém. Porém, o canal Democracia vai continuar dizendo que isso aí, essas disputas aí, entre os irmãos da graça, tá entendendo? Isso aí é carnalidade. Isso aí é querendo glória para si. É querendo puxar, sabe? Pessoas para se inscreverem nos seus canais. Entendeu? Eles querem mídias. Alguns aí estão querendo mídia. Digo aqui e digo na frente se fosse preciso falar. Entendeu? Isso nunca foi reino de Deus. Isso nunca foi evangelho da graça. Entendeu? Então observem que a mensagem que Paulo queria passar era que eles confiassem e descansassem naquilo, entendeu? Que já tinha sido feito na cruz. Então, observe que a sabedoria de Deus, segundo a revelação que foi revelada a Paulo, era que a salvação de Deus é sábia, entendeu? A sabedoria de Deus é sábia. E a salvação de Deus ali, para aqueles irmãos, para aqueles que receberam, aqueles que tiveram a metanoia, era uma mensagem simples. Então, por isso que a sabedoria de Deus ainda estava desconhecida, oculta pela sociedade daquela época ali, para muitos. Até hoje é assim. Entendeu? Até hoje é assim. Então, a sabedoria de Deus não pode jamais ser descoberta pelo raciocínio humano, pelo entendimento humano, por você buscar livros, por você estar copiando palavras faladas por outros.
Ninguém jamais pode chegar a entender, entendeu? A vontade, a soberania de Deus, entendeu? Pelo entendimento, pela revelação que é dada através do Espírito Santo, é que a gente vai discernir e compreender as coisas do Espírito. Enquanto que o homem natural, aqueles que estão em Moisés, aqueles que querem colocar o seu entendimento carnal, jamais vai entender. Jamais vai ter essa revelação, jamais, entendeu? Então, ninguém jamais pode conhecer ou saber o que eu estou pensando. Ninguém jamais pode conhecer ou saber o que você está pensando. Eu estou fazendo aqui uma analogia. A menos que você diga, a menos que eu diga. Assim, do mesmo modo, é com o Pai, é com Deus, oh glória. Ninguém pode conhecer a mente de Deus, a não ser se lhe seja revelado, a não ser que lhe seja revelado pelo Espírito, no seu entendimento. Agora, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque tem muitas invenções aí, meus irmãos. Tem muitas, sabe, ideias de homens. Ah, eu acho assim, eu penso assim. Isso é entendimento carnal, é sabedoria humana. Lá no tempo de Paulo eram os gregos, era a filosofia grega que havia penetrado na igreja de Corinto. E também eram os judaizantes com suas práticas ainda em Moisés, com suas ordenanças. E hoje é muita invenção, meu irmão. Hoje mudaram os séculos, mudaram a geração, entendeu? Porém, existem muitas invenções aí e a gente é preciso ter cuidado, porque eu não bato o martelo, volto a falar, eu não bato o martelo com entendimentos novos, com revelação novas, como muitos têm aí. Olha, estamos num nível maior. Ah, meu irmão, para de graça, meu irmão. Traz a mensagem simples. Somos todos iguais, no reino não tem maior nem menor. Deixa de patacoada, rapaz. Prega o evangelho simples, entendeu? Vamos se unir, vamos confrontar a doutrina teológica do sistema religioso que está avançando e não se confrontar entre si. Não, então veja, o versículo 14, vamos ler novamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, observe, meu irmão, Paulo nesses versículos aqui, ele contrasta o homem natural, ele confronta o homem natural e o homem espiritual, ele mostra a diferença, o diferencial entre o homem natural e o homem espiritual, entendeu? Ou seja, o homem natural é aquele que não aceita, era aquele que no tempo de Paulo não aceitava a revelação de Deus, entendeu? Pelo Espírito, no entendimento, eles não aceitavam, a mente deles se fechavam, eram aqueles que estavam em Moisés, volto a falar, eram aqueles que estavam em Moisés, era o homem natural, aqueles que ainda estavam dando crédito também à filosofia grega, que havia penetrado naquela igreja, naquela comunidade. Então, a sabedoria humana, o entendimento carnal, não pode prevalecer diante do entendimento da revelação que o homem espiritual recebeu, entendeu? Então, eles estavam cegos de entendimento. Muitos ali estavam aderindo, né, àqueles entendimentos ali. Enquanto que o homem espiritual, ele ouve e analisa a mensagem e, por fim, e confia. Ou seja, o homem espiritual, ele ouve, ele analisa a mensagem. Está entendendo? Confia no que Deus revelou através do Espírito. Confia no que Deus revela, sem misturar com o entendimento carnal. E você, meus irmãos, para nós ter a mente de Cristo e entender o que é nos dado gratuitamente e revelado no nosso entendimento, você não tem que copiar nada de ninguém. Não é porque alguém está falando algo e você, o Espírito está me revelando, por isso que eu estou concordando. Não, você explore, você busque esse entendimento você mesmo, entendeu? Que será revelado a você, será dado
Busque você mesmo. Não é porque alguém está falando que você vai dar crédito a tudo que estão falando. Não, meus irmãos. Busque você. Explore você. Mergulhe no manancial, entendeu? Nesse rio chamado graça, que você vai ter. Então, o homem natural desse contexto eram aqueles que ainda tinham os olhos vendados em Moisés. Eram aqueles que estavam nas práticas de Moisés, nas ordenanças da lei de Moisés, e também aqueles que davam crédito à filosofia grega. Por exemplo, os estoicos e os epicureus, como eu já falei aqui, que haviam se infiltrado naquela igreja, eram grupos de filósofos ali que estava contaminando ali a mente de muitos irmãos ali que já haviam recebido a mensagem da cruz, o evangelho da incircuncisão, pregado, anunciado, mostrado, plantado a semente da graça ali naquela comunidade, entendeu? Então, eles jamais poderiam, meu irmão, compreender e discernir e entender o homem espiritual, as coisas do espírito, entendeu? Então, a mensagem da cruz pregada, anunciada por Paulo, trazia a salvação de mente. E hoje nós temos esses olhos iluminados através do evangelho que abriu meus olhos, que abriu teus olhos, onde a gente teve uma metanoia, entendeu? É isso aqui, entendeu? Então, para terminar, Paulo diz assim no versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui é outro problema. Não é que quem tem a mente de Cristo iria instruir a Cristo. Não. Iria ensinar ao Cristo. Iria ensinar a Deus, não. Ele está dizendo aqui, ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor quem o possa instruir? Instruir quem? Quem tinha a mente do Senhor, né? Quando Paulo disse, ó, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele disse, nós, porém, temos a mente de Cristo, é aqueles que receberam entendimento no Espírito. Era o homem espiritual. Então, o homem espiritual, ele podia instruir, ensinar, entendeu? O homem natural. Por isso que ele diz aqui, ó, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa o instruir, instruir quem? Ao Senhor, ao Deus, a Yahushua, ou instruir ao homem natural. Eles que eram o homem espiritual, que receberam a revelação no Espírito, eles poderiam instruir, sim, o homem natural. Aqui está falando de instruir o homem natural. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, instruir quem? O homem natural. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? É esse entendimento, é esse estudo, e eu encerro aqui essa parte final do estudo. Graça e paz, graça eterna, eu passei um pouquinho, mas eu queria terminar hoje. Graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, no canal também do irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão Charles Roberto, canal Além da Religião, e do nosso irmão também Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Bom fim de semana. Amém? Graça e paz.